certeza que tu és, e aos pés do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dai a mão, e meu irmão será. Dai a mão, dai a mão, dai a mão, e meu irmão será. Dai a mão, dai a mão, dai a mão, e meu irmão será. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me dará. Jesus manda poder, Jesus manda poder, sinais de maravilhas faz milagre acontecer. Repreende o inimigo, dá o que crê, derrama fogo santo, Jesus manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, faz sinais de maravilhas faz milagre acontecer. Repreende o inimigo, ativar o que crê, derrama fogo santo, Senhor manda poder. O homem que nasceu na Galileia chama-se Jesus de Nazaré, e hoje está comigo, renova a minha vida, transforma cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem pede a favor. Povo sem fé, sem amor, não pode agradar o Senhor. O Senhor é poderoso, nada que possa derrotar. O anjo do Senhor é poderoso, nada que possa derrotar. A doença sai, os demônios saem, o anjo do Senhor vai operar. A doença sai, os demônios saem, o anjo do Senhor vai operar. Deus manda a cura divina e livrou a minha alma da dúvida. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando nesse lugar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da dúvida. Agora eu vou alegre anunciar
agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a mim também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus e mais bem. Se começarmos a orar, esse tempo inteiro, a sua casa tremerá. Começarmos a orar, orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, esse tempo inteiro, a sua casa tremerá. Começarmos a orar, falaremos línguas. Ele adorou. Aqui agora, que Deus está na casa. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Repare isso aí. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. E Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ele está aqui, amém? Amém, pastor. Ele está aí na sua casa. Ele quer te revelar cada vez mais, profundo e escondido, o secreto de Deus. Existem situações que nós estamos vivendo agora, que estão no mais profundo das nossas almas, no lugar mais escondido da nossa alma. Às vezes está clamando para que o Senhor visite. Que o Senhor possa visitar a nossa vida, o nosso secreto. Que Ele possa e nós possamos ir no mais profundo da Sua vontade e nos encontrar lá em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero, louva o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu sonho tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. Pai, eu amo sua presença. Aleluia. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Louve ao Senhor, cante. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos ver essa glória, Jesus. Queremos estar sempre na Tua vontade. Nós queremos viver o Teu novo. E não importa as circunstâncias ao nosso redor. Nós possamos estar sempre na Tua vontade, ó Deus. E mais fundo, no lugar secreto onde nós podemos nos encontrar. Aleluia. Aleluia. Pai, eu amo a tua presença, louve ao Senhor do coração esta noite.
seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aplausos, Senhor. Seja o teu nome, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. E assistindo em Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Amém? Aleluia. Você que encontrou aí, e a todos vocês que estão aí participando, que a bênção do Senhor seja sobre vocês, que vocês possam ser fortalecidos. E eu gostaria de trazer essa meditação para que todos nós possamos ser hoje sondados por inteiro pelo Senhor, amém? Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, por favor, pastor Júlio. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí em reverência ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Te agradecer porque o Senhor sempre nos sonda. Te agradecer porque a tua bondade e misericórdia sempre estão perto de nós. Alguns dias têm sido escuros e maus, e às vezes não conseguimos enxergar uma luz aonde nós possamos encontrar o conforto e o direcionamento do Senhor. Mas nessa noite, nesse dia 21 de junho, que essa palavra possa nos fazer acordar um pouco para as coisas que o Senhor ainda tem a fazer na nossa vida, ao nosso coração. Eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que o Senhor está na casa de cada um dos meus irmãos. E não foi à toa que nós entramos. O Senhor nos chamou para assistir a esse culto e através dele sermos edificados. Que o Senhor possa trazer luz ao mais escuro das almas, que possamos estar no lugar mais sombrio e desastroso que talvez nós nos colocamos. Que o teu Espírito
e que a tua boa mão esteja conosco. E nos revele através da tua palavra quem o Senhor é e onde o Senhor está na nossa vida. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Eu preparei essa mensagem. Eu li um livro, irmãos, há muitos anos atrás, quando eu me converti, em 97. E me deram esse livro de presente, porque é um livro de um pastor americano que também é da Quadrangular. E me deram esse livro para ler, eu me lembro que eu li e aquilo foi muito esclarecedor. Na verdade, aquilo trouxe luz para a minha vida. Eu comecei a entender direito o plano de Deus para mim e aquilo foi muito revelador. E depois de muito tempo, eu sempre indicava a leitura desse livro para algumas pessoas, porque ele fez muita diferença na minha vida. E o nome desse livro, talvez você conheça, é Deus Trabalha no Turno da Noite. E foi um livro muito esclarecedor mesmo, muito bom para a minha vida. E eu peguei esse livro essa semana novamente, né? Eu não tinha mais o livro, mas no bazar, alguma coisa assim, o Júlio estava com esse livro aqui. E eu li uma parte que eu me recordei desse dia. E eu quero primeiro começar falando dessa história, para a gente poder falar a respeito do que Deus falou comigo e eu sei que vai falar com você. O autor do livro, ele diz que num determinado momento, ele e a esposa resolveram comprar uma outra casa. E morando nos Estados Unidos, a grande maioria das casas, principalmente as casas da década de 80 e 90, e até os dias de hoje, as casas são com fundamentos de madeira, essa coisa toda, né? E eles foram atrás de uma nova casa, porque a casa que eles moravam tinha 15 anos. Ela foi adequada para quando eles casaram e quando tiveram o primeiro filho. Mas quando o segundo nasceu e eles começaram a ficar adolescentes, era inadequada, porque ela era pequena, não tinha um quintal adequado e ficou difícil. E aí eles resolveram que teriam que comprar uma outra casa e decidiram sair em algumas regiões dos Estados Unidos, onde eles moravam, para encontrar uma casa. E aí encontraram algumas casas, mas as economias dele, mais o dinheiro da venda da outra, não daria para comprar uma casa tão espetacular. Um pouco maior, mas não espetacular. Então ele estava muito inseguro, porque ele falou, se eu investir o meu dinheiro num lugar que não vai ser legal, que não vai ter um alicerce bom, um fundamento bom, uma casa que o cupim vai pegar e ela não está boa, como é que eu vou descobrir? Eu não entendo nada de casa, a única casa que eu tive foi essa, precisava de alguém, mas eu não tenho dinheiro para pagar um especialista. Bem, ele estava com essa ideia e começou a procurar casas e ele foi até um lugar onde morava um amigo. E conversando com esse amigo, ele disse a necessidade que ele tinha. Eu preciso comprar, mas eu queria alguém que conhecesse um pouco melhor para ir olhar comigo. Inclusive, eu tenho uma casa para olhar essa semana, mas eu não entendo nada. E aí ele disse, eu conheço alguém que pode te ajudar. E aí ele falou, quem? Ele falou, o meu tio Elwi. Aí ele falou, ai, que bacana. Ele conhece tudo de casa. E aí ele falou, será que você não poderia ir comigo lá e levá-lo para que ele pudesse dar uma olhada junto comigo e ver se realmente a casa vale o que vale, se é boa? Ele falou, sim. E eles foram encontrar. E ele disse que o dia que ele encontrou o tio El era muito engraçado, porque era um senhor de boné de beisebol, com uma camisa de flanela com bastante furos, divertido, e que estava falando mal da presidência americana. Ele falou, ele não me passou nenhuma confiança. A princípio, eu não queria entregar o valor que eu tinha para o diagnóstico que aquele homem ia me dar. Eu olhei para ele e falei, pelo jeito que ele se veste, talvez ele não consiga analisar uma casa tão bem. E ele foi. E disse que quando chegou lá,
o corretor já estava na porta e eles começaram a olhar a casa. E a primeira impressão que a mulher teve foi, é essa. Eles entraram na casa e começaram a olhar os cômodos. E os quartos eram adequados para os filhos e entrava muito sol. E a casa estava com um papel de parede lindo e pintada de branco. E o cercado era lindo e era uma casa no interior. E eles estavam apaixonados. E eles ficaram procurando o tio Elwin, eu acho que é esse o nome dele. E ele começou a ficar constrangido, porque o corretor olhava feio, ele batia com o pé nas madeiras, depois ele começou a bater nas paredes, e aí ele desapareceu. Desapareceu completamente. Eles continuaram a olhar a casa, e no coração dele e no coração da mulher, era aquela casa para ser comprada. Eles foram pro carro, procurando o tiozinho. E não encontraram, e ele demorou a sair. De repente, ele sai lá de baixo do porão, cheio de teia de aranha no boné, todo sujo, com folha no cabelo. E ele entrou na caminhonete e começou a dirigir. E ficou um silêncio absurdo dentro da caminhonete depois das despedidas. Mas no meio do caminho, o autor do livro disse que precisou perguntar para ele. E aí ele fez... Então, tio Elwin, o que o senhor achou da casa? E ele disse, a casa já agradou o seu coração e o da sua mulher. E eu já percebi isso. Porque a aparência era bonita. A tinta era fresca. O papel de parede foi trocado. Meu Deus. Mas quando eu entrei no alicerce da casa, no porão, eu preciso avisá-los que essa casa está condenada. E em menos de 2 anos, ela vai ser totalmente destruída por cupins. Meu Deus. E aí ele ficou assustado e desapontado. Porque mesmo com aquele diagnóstico, a mulher dele ainda insistiu que queria aquela casa. Mas ele mesmo disse, o tio Elwin disse para ele, olha, o investimento que você vai fazer na compra é o mesmo investimento que você precisa fazer para restaurar. Eu, no seu lugar, acharia melhor que você não comprasse. Mas agora, por favor, me paga um sanduíche e um milkshake. Sabe, eu analisando essa história, Deus olha no mais profundo de cada um de nós. Diz para o seu amigo ou para sua amiga que está aí perto de você, principalmente na tua estrutura. Principalmente na tua Principalmente na tua estrutura. E não adianta a gente colocar um papel de parede novo na parte exterior e nem usar uma tinta bonita, fresca, branca, para pintar tudo e parecer que existe luz. Se o sombrio dos nossos corações estão precisando ser visitados pelo Senhor. O autor do livro deu esse título porque ele diz que Deus trabalha no turno da noite, porque a noite sempre está escuro e sempre precisa dessa luz para ser enxergado exatamente o que precisa ser enxergado. Às vezes no escuro a gente acha que está enxergando demais alguma coisa e consegue ter a percepção, mas na verdade nós não conseguimos enxergar. Porque o mais profundo das nossas estruturas e o mais profundo da nossa alma, talvez nem eu e nem você conheçamos. Meu Deus. Mas Deus conhece. Ele é como o tio Elwin. Ele entra lá no porão e sonda o mais sombrio, o que está te ferindo. E da onde vem toda essa dor? Da onde vem toda essa tribulação? Da onde vem toda essa dificuldade? Ele sabe como foi a tua vida e sabe como tem sido. Sabe que talvez você lutou com as armas erradas. Mas Deus não quer te deixar comprar gato por lebre. A sua aparência exterior não é o que importa para Deus. Mesmo porque foi Ele que te desenhou a sua imagem e semelhança. Se somos parecidos com Deus, Deus é lindo, não é? Eu acredito que é. E se nós somos a imagem e semelhança dele, somos também. O nosso exterior foi desenhado pelo Senhor. Tem o DNA dos nossos pais, que tinham o DNA dos nossos avós.
mas que todos eles, de geração em geração, têm um DNA do Salvador. E isso é o que nós temos já. No livro de 1 Samuel, lá no capítulo 16, do verso 7, se você quiser abrir para acompanhar, por favor, pastor Júlio. 1 Samuel. Capítulo 16, verso 7. Aleluia. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você pode abrir aqui já, pastor? Isso que o pastor Júlio falou é uma história conhecida, você já ouviu, a respeito do profeta Samuel. O Senhor manda ele ir até a casa de Jessé, escolher o que seria o rei, ungir, né, o que seria o rei. Ele já foi com dificuldades, porque ainda havia um rei em Israel, ainda havia Saul, mas ele vai lá para ungir alguém, um escolhido dos filhos de Jessé, que seria o rei. Deus conhecia Davi. E não era a aparência de Davi que importava para Deus. Não é a aparência que importa para Deus. O nosso exterior pode enganar todo mundo. Pode parecer que está bem, pode parecer que está feliz. Mas a única felicidade que o homem pode ter é o Senhor. No seu interior. A nossa estrutura precisa ser forte e saudável. O restante a gente consegue enfeitar. O restante a gente consegue colocar um monte de acessório. Mas o interior e a estrutura somente o Senhor pode tratar. A mais escura, a mais difícil, a mais cheia de cupins espirituais. Ele pode. E foi isso que aconteceu quando Samuel entra lá e ele olha para o filho bonitão de Jessé. Ele disse: é esse cara. Porque ele imaginou, Saul é grande, bonito, belo, formoso. Se é um rei, deve ser esse. E aí o que acontece? Quando ele foi ungir, o Senhor disse: não olhe para a sua aparência. Porque o Senhor estava olhando para o interior. Deus sabia quem era Davi, sabia o que poderia fazer através daquele menino. Porque as estruturas de Davi eram firmadas em Deus. Irmãos, você pode até estar ouvindo essa mensagem e pensar assim: pastora, tudo em mim está entregue ao Senhor. Mas cada vez que eu sondo o meu coração, eu encontro algo que está no lugar escondidinho. No lugar onde precisa ser tratado, no lugar onde Deus precisa ir lá, jogar luz e tratar. E na tua vida não deve ser diferente. Sabe, todas essas nossas adversidades e essa forma que nós temos tratado com o pecado e tratado com a nossa vida, geralmente é porque a luz do Senhor não está ali. Meu Deus. E se a estrutura estiver balançada, com certeza haverá um balançar também na tua própria vida. A nossa casa precisa estar limpa pelo Senhor. Os fariseus, eles estavam sempre fazendo o que era devido na lei. Eles estavam sempre vestidos de linho fino e eles estavam sempre limpos e eles faziam tudo que parecia estar agradando a Deus. Eles seguiam regras de religiosidade. Mas olha o que o Senhor chama eles em Mateus 23. Vamos ler Mateus 23. Nós vamos ler o verso 25 ao 28. Ai dos escribas e fariseus e hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas interiormente são cheios de ossos, de mortos de toda imundícia. Até o 28, né? Isso. Assim também, vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Segura um pouquinho nesse texto. É interessante que Jesus estava falando com eles, porque Jesus conhecia o coração. Jesus sondava o coração e conhecia o coração humano. E por isso ele chama a atenção desses homens, desses religiosos, porque ele conhecia e sabia que tudo aquilo que eles estavam fazendo era o exterior. Mas quando na verdade eles eram hipócritas. E eu fiquei pensando, caramba, eles tinham esse coração terrível e ele chama de sepulcro, onde não há vida de Deus ali. E aí eu falei, meu Deus, por que essa religiosidade tomava a vida desses homens e às vezes, e toma até hoje? E aí eu li de novo o 28. E olha o que está escrito no 28. Lê de novo, pastor Júlio. Assim também vós. Até aí. Assim também vós. Mas continua, pastor. Exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ele não estava falando só com eles. Nós também temos essa hipocrisia. Nós também, às vezes a gente vê algum pregador e aquilo que ele está falando lá foge um pouco do contexto do que diz realmente a palavra, e às vezes agem com corrupção ou com hipocrisia, e lá dentro do nosso coração, talvez você não diga com a tua boca, mas lá dentro do teu coração você pensa assim, meu Deus, que hipocrisia, meu Deus, que coisa absurda o que ele está falando. E a gente julga e a gente pensa a mesma coisa, sabe por quê? Quando a nossa estrutura está no Senhor, nós não olhamos para o outro com essa condenação. Olharíamos para dentro de nós, mas como o externo ou o exterior é o que parece contar para nós, para cada um de nós parece que é o que tem valor, porque é o que está à luz da situação. E aí nós achamos que aquilo não vale muito. Talvez, se a casa que o tio Elwin foi ver fosse toda bagaceira por fora, e por dentro ela estivesse mais estruturada, e quando ele sondasse, visse que as madeiras estavam bonitinhas e estava tudo certo, talvez o dono não ia se apaixonar pela casa, porque ele ia dizer, Deus me livre, casa feia, horrorosa essa casa. Mas as estruturas estariam perfeitas. Talvez seja dessa forma que nós precisamos enxergar a estrutura, o dentro, o interior. E é por isso que precisamos sondar todos os dias o nosso interior. Sabe, irmãos, Deus não nos chamou esse tempo para ficar recluso só para a gente ficar assistindo TV e reclamando do que está acontecendo. Ontem me assombrou 54 mil novos casos dessa doença terrível. E em todas as coisas que a gente tem ouvido, nós temos ouvido só problemas, dificuldades. E aí a gente tenta se enganar às vezes falando assim, não, mas vamos olhar para as pessoas que foram curadas. Sim, vamos olhar para as pessoas que foram curadas. E eu não estou dizendo aqui que você tem que olhar para o que está acontecendo de ruim. Entenda bem o que eu estou dizendo. Você tem que olhar para as circunstâncias, para a realidade da situação, mas, vírgula, confiar no Senhor. Ah, Ele não falha. Ô, glória! E tudo o que está acontecendo tem a mão do Senhor. Tudo, em absoluto. Mas as tuas estruturas precisam estar nele, para que você possa suportar o dia mau, para que você possa suportar os dias maus que estão acontecendo e os que haverão de vir, porque depois que a pandemia passar, ainda haverão dias difíceis. Você ainda vai viver adversidades. Será que não está na hora da gente olhar para as estruturas e começar a arrumar elas? Se balançou o teu barco, se balançou a tua estrutura, e a gente fica pondo culpa nas coisas, né? Antes da quarentena também tinha problema.
antes da quarentena, as coisas não estavam indo muito bem aí na tua casa. E você hoje talvez esteja colocando a culpa nessa situação. Tudo bem, ela pode ter agravado. Mas a estrutura que o Senhor quer que nós tenhamos é a firmeza de estar nele. E encontrar nele a segurança. Quando nós formos dar um passo em falso, como o autor do livro foi dar, nós possamos encontrar um tio Harry que vai dizer para nós, olha, toma cuidado, porque a tua estrutura está balançada. E desse jeito isso não vai longe. Amém? Deus olha as suas obras e caridades. Ele olha o seu exterior. Mas está nos chamando só para solidificar as estruturas que estão lá dentro de nós. Cada vez que a palavra vem ao nosso encontro, ela vem para abalar as estruturas. A palavra do Senhor, ela vem exatamente para isso. Para restaurar, para fortalecer. E é por isso que nós precisamos estar lá. Não precisa abrir, pastor Júlio. Mateus, no capítulo 7, no verso 24 ao 27, diz que o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Porque vai vir ventos, vai vir tempestades, as ondas e tal. E essa casa vai permanecer firme. Mas aquele que constrói a sua casa na areia, ele não tem sabedoria, porque quando vier o vento levará a casa, quando vier a tempestade levará a casa. Isso, pastor, eu tenho tentado fazer todos os dias. Você talvez esteja fazendo para a tua família, e você? E para você? Você está se estruturando mesmo em Deus? Quando vem a adversidade, você prefere desistir do que continuar lutando? A gente faz muito isso. A gente prefere desistir. O Senhor não te chamou para desistir, mas para continuar lutando. Você pode não encontrar solução, mas o dono da estrutura da tua vida é o Deus que trabalha no turno da noite, é o Deus que trabalha no escuro da tua alma, nas tuas aflições. Você pensa que ele não está vendo tudo isso que está acontecendo. Mas sabe o que eu achei interessante? O autor do livro conta que ele não entendia nada de estrutura. Nada, em absoluto. Mas ele chamou alguém que conhecia. E quando esse alguém que conhecia, que tinha total experiência naquilo, disse para ele que era ruim, ele ainda duvidou. Sabe por quê? Porque ele olhou para o exterior e achou que tinha jeito. Meu Deus. Olha, irmão, tem jeito sim para as nossas vidas, mas nós precisamos confiar naquele que ainda fortalece as nossas estruturas. Aleluia, Jesus. Glória. Fica confiando no que as outras pessoas Meu dizem. Deus, Confia aleluia. naquele que sustenta as suas estruturas. Aleluia. Não fica olhando para outras coisas. Tem tanta gente que tem uma palavra de Deus para te dar, para te fortalecer, mas sabe o que a gente Glória. faz? No momento da dificuldade, a gente prefere se isolar. E a palavra do Senhor diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E aí ele sofre, e aí ele geme, e aí ele vai ver que ele não tem estrutura para viver aquilo. Precisamos de suporte uns dos outros e principalmente do Senhor. Amém? Eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. Tudo. Grandes homens da Bíblia sabiam exatamente que com Deus podemos ir longe. Davi cometeu diversas coisas que nós conhecemos, algumas histórias, e outras tantas maravilhosas. Até hoje, o símbolo de Israel e a bandeira tem lá a estrela de Davi. Ele foi conhecido como um grande rei. E é interessante que em tudo que ele fez, ele tinha a força de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque ele entregava ao Senhor as suas estruturas. E quando vinha a forte tempestade, quando vinha o medo, quando vinha a adversidade, quando vinha a teimosia, quando vinha o egoísmo, porque essas coisas dominam a nossa alma, ele sabia aonde se achegar.
Ele tinha certeza. Pastor, só para a gente completar, Isaías 57:15. Se você tiver com a sua Bíblia e puder ler. 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Só o 15? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. Ele é santo, o seu nome é santo, e ele habita num sublime trono. Aleluia! Mas é Glória a interessante Deus! que ele também habita no coração, Glória a Deus! dos corações quebrantados, de espírito abatido. Grande Ou Deus! seja, ele vem para Aleluia! reforçar as nossas estruturas. Oh, glória! Não se engane em ficar procurando conceitos que possam ajudar você. Talvez alguns até possam nos alavancar para viver coisas melhores. Mas a palavra do Senhor nos deixa bem claro. Quando eu me coloco diante do Senhor com o meu espírito abatido, com o meu coração contrito, com o meu coração sincero diante da presença dEle, aquele Deus tão grande que habita no mais alto e sublime trono pode habitar dentro de mim. E melhor, entrar por dentro da minha alma, dos meus sentimentos, glória! e jogando luz no lugar onde está Aleluia! escuro, onde está sombrio, onde eu não consigo encontrar solução. Estruturar essa casa e fazer morada lá. Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está cuidando de nós. Paulo, ele deixou bem claro, depois da sua conversão, eu acho maravilhoso. A história que Paulo escreveu no Novo Testamento, todos os livros e tudo aquilo que ele disse no Novo Testamento, nos faz pensar como um homem que perseguia, que fazia todo tipo de atrocidade contra cristãos. Um homem culto, um homem douto que sabia, que conhecia leis, que foi estudado demais. Como um homem que vivia todas essas coisas, que você olharia para ele e dizia, esse cara é top. Ele é muito conhecedor, ele é culto. Mas sabe o que aconteceu em Damasco? As suas estruturas foram rompidas quando ele encontrou Jesus. E dali em diante elas não estremeceram mais, porque ele tinha certeza de quem ele era em Oh, Deus. glória! E vieram ventos, e vieram tempestades. Ele disse todas essas coisas no texto. Ele disse, eu sei viver em abastança, mas também sei viver sem nada. Sem passar Glória a fome, Deus, sem passar aleluia. frio, mas também sem viver tranquilo. Glória a Deus! Vivi naufrágios, prisões, mas em todas as Santo. coisas ele era mais que Santo vencedor. Deus! Se as nossas Santo estruturas Deus. estiverem firmadas no Senhor, como o tio Eric falou para aquele dono, não compre essa casa, permaneça no Senhor também. Oh, glória! Você vença suas estruturas, seja fortalecido em Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Visita cada pessoa que está assistindo agora a live. E vem fortalecer as nossas vidas. Vem fortalecer para que possamos enxergar que o Senhor somente quer nos auxiliar a viver tempos maravilhosos, mais estruturados. E quando vier a forte tempestade, que estejamos no Senhor, fortalecidos no Senhor. Que a tua boa mão seja sobre cada vida. E na autoridade do nome de Jesus, se existe alguém com espírito abatido, vivendo dias difíceis, sem saber para onde ir, o que fazer, Pai, em nome de Jesus, visita essas pessoas agora. E derrama da tua graça e do teu poder. Coloca, Senhor amado, luz no fim do túnel, para que elas possam enxergar o Senhor e viver a tua vontade, em nome de Jesus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Amém. Receba a bênção final. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo venha reinar e permanecer em cada coração, desde hoje, para todos sempre. Todos digam Amém. tenha uma semana de paz. Deus abençoe a sua vida, a sua Beijo família. no coração de todo mundo. Deus abençoe.